Mais um dia aqui, podcast Revista Perfil Médico. É uma honra estarmos aqui com vocês. É um privilégio muito grande termos essa oportunidade desse recomeço, termos convidado muito especiais para nós, pessoas referenciais na cidade de Uberlândia, dentro da sua área, não só cidade de Uberlândia, né? Eu falo assim, Triângulo Mineiro, Brasil, porque o médico, quando ele é estudioso, quando ele é competente, quando ele é querido, o currículo dele fala por ele mesmo. Ele é amado de forma ampla. Eu vou passar para o Odair Reis, meu amigo, meu parceiro, que ele vai falar as devidas apresentações do nosso convidado. Olha, gente, hoje nada mais e nada menos eu quero anunciar um grande profissional, né, convidado de honra dessa edição do podcast Perfil Médico. Nós estamos falando do Dr. Diogo Callas. Ele é geriatra, ele também é gerontólogo, um excelente profissional que tem um trabalho maravilhoso aí para cuidar da melhor idade. Por que eu falo melhor idade, doutor? Porque a melhor idade é esse cuidado, esse acolhimento, tanto da parte dos profissionais da geriatria, quanto também dos cuidadores. Seja bem-vindo, um bom dia. Eu gostaria que você falasse para mim, para a Neuza e para todos que acompanham o Perfil Médico. Quem é Diogo Callas, esse grande profissional da saúde da geriatria? Primeiramente, obrigado pelo convite, Neuza. Obrigado, Odair. É sempre uma grande satisfação para mim estar falando para o seu público. Eu sou mineiro, né, nascido no sul de Minas, fui criado em Belo Horizonte, onde morei durante 30 anos, me formei em Belo Horizonte, fiz minhas residências médicas em Belo Horizonte, tanto em medicina interna como em geriatria. Depois me despertei também para o campo da dor, né, fiz especializações em dor. E continuei a minha jornada até me ingressar na Polícia Militar de Minas Gerais em 2008, na qual ainda faço parte, né? Eu sou major médico da Polícia Militar e sigo essa caminhada junto à corporação, né? Hoje atuo aqui em Uberlândia, já fazem 10 anos que resido aqui, com muito orgulho, com muito prazer, porque é uma cidade que me acolheu muito, né? As pessoas aqui foram extremamente acolhedoras. E a cidade, né, não precisa nem dizer o quanto ela é excepcional. E atuo tanto na Polícia Militar como em alguns hospitais em consultório particular, né? E além disso, atuo também frente às sociedades do qual eu represento, né? A Sociedade Brasileira de Geriatria, a Sociedade Brasileira para Estudos da Dor, que são os dois maiores focos meus de atuação atualmente, né? A geriatria e o tratamento da dor crônica. Neuza Pinheiro. Doutor, o senhor disse que atende a sociedade no todo, né? Qual é o endereço do seu consultório hoje que alguém gostaria de falar, eu quero uma consulta com o doutor Diogo Callas? Porque o senhor tem uma postura muito admirável em todos os aspectos, como médico, como militar, como cidadão. Os hospitais que o senhor atende hoje, onde que o paciente hoje, se ele fala assim, eu quero encontrá-lo, quais seriam os seus endereços? Tá. Hoje eu atuo num consultório particular no Hospital UMC, né, na Clínica Pulso, na Rafael Marino Neto. Atendo também no Hospital Mater Dei Santa Clara, né, e na Polícia Militar como oficial médico no 17º Batalhão. Então, diariamente também estou lá representando a comunidade militar. Muitas das vezes o idoso, quando ele é acometido com um AVC isquêmico, ele perde a fala. Vamos pensar a sequela que sendo... né, são várias sequelas. Nós vamos falar que a sequela é a fala. Agora você imagina qual é o desafio desse paciente que está consciente depois de um atendimento, né? Ele está consciente, mas perdeu essa fala. Como que o cuidador, os familiares, né, vão poder ter essa comunicação? Até porque quem é cuidador e quem é familiar, muitas das vezes não tem esse conhecimento. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente vê que é um problema muito grave, difícil em toda a sociedade por falta do conhecimento. É uma pergunta bastante pertinente, Odair, porque até pelas minhas duas áreas de atuação, a geriatria e a dor, eu lido muito com isso, porque dor é uma experiência muitas vezes negativa,
no qual essas pessoas com dificuldade de comunicação têm muita limitação para se expressar, né? Então, eu posso até falar nesse contexto da dor, que é o que eu até mais estudo, né, no maior campo de atuação. Os pacientes eles acabam trazendo muitas vezes experiências comportamentais ou manifestações comportamentais para expressar a sua dor ou para tentar expressar algum sentimento que ele está apresentando naquele momento, né? Então, gemem, ficam mais inquietos, ficam mais agitados, perambulam mais, perdem sono, alteram o apetite. Isso tudo pode ser manifestação comportamental de expressão de alguma coisa que aquele paciente que não consegue mais expressar verbalmente está tentando nos dizer. Então é muito importante o cuidador ser um observador acima de tudo, né? E a partir dessa observação, ele vai começar a entender o comportamento do paciente e o que ele está querendo lhe dizer naquele momento. Doutor, sinais ajudaria, não vai adiantar a pessoa escrever, a pessoa tem que mudar também a forma desse olhar para esse paciente, né? Até porque na mente desse paciente ele está consciente, até para ele está sendo difícil conviver, né, com essa sequela, isso limitou ele, como você disse. Qual dica que você daria para uma família que recebe esse paciente, vai para casa, né, ou está em cuidados paliativos? Como o senhor pode ajudar essas pessoas trazendo uma informação nesse cuidado, né, para estar bem amparado, né, para ajudar esse paciente? Eu entendo que isso é um processo contínuo de aprendizado, né? Eu falo muito e converso muito com as famílias, os cuidadores dos meus pacientes, que é um processo, é uma curva de aprendizado a partir do momento que nós temos um paciente, um familiar desse dentro de casa, né? Lógico que nós temos que levar em consideração as experiências prévias, nós temos que levar em consideração os gostos, os hábitos prévios daquele paciente, é sempre muito importante, porque ninguém altera gosto, altera comportamento, altera hábitos de uma forma súbita, simplesmente por conta de um AVC. Mas é importante que a gente, além disso, observe o comportamento daquele momento para frente e comece a entender como o paciente vai se manifestar para que a gente oferte o melhor cuidado daquele momento adiante, né? Mas isso é algo que a gente vai galgando e vai aprendendo ao longo do cuidado, né? Nem nós mesmos, profissionais de saúde, nós temos o amplo conhecimento, conhecimento geral de tudo. Até nós mesmos aprendemos muito com os cuidadores. Eu acho que é um aprendizado recíproco. Até né? interessante ter uma consulta ali, né, junto com esse paciente, com o cuidador, né, doutor? O cuidador Exato. tem esse olhar e pode até ajudar nessa consulta, nessa anamnese com o paciente. Perfeito, sempre, né? Eu faço sempre questão de estar ao lado do cuidador e ouvir, né, a expectativa, a observação do cuidador, a observação do familiar, né? Mas é lógico, sempre respeitando também, sempre que possível, a opinião, a autonomia do paciente, né? O paciente tem que ser também, tem que ter a sua autonomia preservada, né? Então, os gostos, as preferências, as vontades do paciente têm que ser preservadas acima de tudo. E é interessante ter perto desse paciente aquela pessoa que está sempre junto ali, aquele familiar que tem mais proximidade, até porque esse processo agora vai exigir muito mais desse cuidador para auxiliá-lo, né? Perfeito. Doutor, hoje, envelhecer no Brasil, as pessoas hoje, antigamente, alguns anos atrás, o envelhecimento, quando a pessoa chegava aos 50 anos, ela já era considerada uma pessoa velha. Hoje não. 50, 60, até 70, ela está extremamente positiva. Quais são os 4 pilares, segundo a Organização Mundial de Saúde, do envelhecimento, para que a gente possa entender, até mesmo porque já estou nessa escala aí, eu quero entender melhor isso aí, e acredito que nossos ouvintes também, porque muitas pessoas têm dúvida. Quando eu posso considerar que eu estou envelhecendo? Quando eu vou precisar de um geriatra? Excelente, Nilza. Isso é uma dúvida bastante comum na comunidade, tá? Você falou de desafios, né? Envelhecer realmente é um grande desafio,
né? E envelhecer bem ainda mais, né? É ainda maior esse desafio. Só para você ter uma ideia de expectativa de vida no Brasil. Na década de 40, né, por volta de 1940, a expectativa de vida no Brasil era de 47 anos. Hoje, né, 2025, a atual pesquisa do IBGE mostra que a nossa expectativa de vida subiu para 72,6 anos. E nós temos aí a expectativa que por volta de 2040, essa expectativa bata a casa dos 80 anos de idade. Né? Nós já temos várias experiências ao redor do mundo de países que já têm expectativa de vida acima dos 80 anos, como Japão, Itália, Portugal. Né? Então, são países que podem ser espelho para a gente como se organizar do ponto de vista de envelhecimento, de políticas públicas para se envelhecer bem. Isso é muito importante. A conscientização ela tem que vir de cima para baixo. Tá? Tem que ver políticas públicas para se promover um envelhecimento saudável. Tá? Isso não vai partir somente de nós, geriatras, gerontólogos e da população. Nós temos que conscientizar e promover ações que debatam o envelhecimento ativo, o envelhecimento saudável, o envelhecimento sustentável. Tá? Então, assim, do ponto de vista de envelhecimento, quando procura-se um geriatra? Qualquer momento. A partir do momento que você conscientize que você precisa trabalhar medidas preventivas a longo prazo, você pode estar fazendo uma consulta geriátrica, não necessariamente de 3, de 6 em 6 meses, anualmente, por exemplo. Né? Para quê? Para que você faça um planejamento a longo prazo. A gente não vai ali no nosso consultor de investimento fala assim, olha, eu quero fazer um trabalho aqui para fazer um investimento para que eu aposente daqui 20, 30 anos. É mais ou menos a mesma ideia. Né? Nós vamos ao geriatra e falar assim, não, eu quero ter uma expectativa de vida longa. Quais são os passos que eu tenho que tomar? Quais são os pilares que eu tenho que trabalhar? Então, isso pode vir aos 30, pode vir aos 40. É muito comum hoje ainda no nosso meio as pessoas procurarem o geriatra quando já estão muito velhos. Né? Então, hoje, muitas vezes, procura-se o geriatra quando está com 70, 80 anos. Então, nem sempre vai ser possível nós praticarmos uma prevenção primária, né? Evitar doenças, né? Mitigar algumas situações. A gente vai acabar promovendo um tipo de prevenção mais avançada, que a gente chama de prevenção terciária ou quaternária, que é o quê? Mitigar, né, os danos que aquela doença já está causando no indivíduo. Né? Então, assim, a gente acaba chegando no geriatra muito tarde hoje em dia. Né? E quais são esses pilares? Só para finalizar aqui, que eu acabei falando para você, que eu entendo, né, que são muito focados no estilo de vida da pessoa. Alimentação saudável, né? Atividade física, né? Não tem jeito de nós pularmos esse pilar. A atividade física ela é essencial. Né? Terceiro, controle de estresse. Né? Nós somos uma população, nós somos uma sociedade extremamente estressada. Né? Controle de sono e condições psíquicas. Né? Então, dormir bem, trabalhar a mente, né? Trabalhar questões de relaxamento. Né? E uma situação extremamente importante também na nossa sociedade, evitar o consumo de algumas substâncias, como, por exemplo, tabaco, e uma que ainda nós temos culturalmente um hábito muito grande de consumir, que é o álcool. Nossa. Olha só. Então, pessoal, para muitas pessoas que pensam que um geriatra é só aos 70, aos 80, no final de vida, quando você começa a perder algumas das suas capacidades cognitivas, o ir e vir, ficou a dica aí, né? Então, 30 anos, 20 anos, você pode ir lá no geriatra. O geriatra é um médico que faz parte da equipe multidisciplinar de viver bem. Então é isso. Doutor, vamos falar um pouco, né, da geriatria em si. Quais são as doenças hoje que mais se apresenta dentro da terceira idade? Do início da terceira idade, aí, quando a pessoa começa o envelhecimento dela, as mais preocupantes. A geriatria, do ponto de vista de doenças,
ela aborda muito aquele grupo de doenças crônico-degenerativas, que estão muito relacionados ao envelhecimento, né? Então a gente coloca aí as primeiras posições, as doenças cardiovasculares, hipertensão, doenças do coração, as doenças arterioscleróticas, o diabetes, né? Depois podemos passar para doenças osteomusculares, osteoartrite, osteoartrose, os reumatismos, né, popularmente dizendo, as doenças pulmonares crônicas, né, enfisema, asma. Então, assim, a gente acaba tendo um foco amplo para as doenças crônico-degenerativas relacionadas ao envelhecimento, tá? Aí você pode até me perguntar, poxa, mas isso também está na esfera de atuação do cardiologista, está na esfera de atuação do pneumologista, do infectologista, etc. Sim, é importante nós fazermos um trabalho conjunto, porque muitas vezes o olhar do cardiologista é diferente do olhar do geriatra, e eles se complementam, né? O olhar do geriatra muitas vezes está embasado em quê? Na manutenção da autonomia, na manutenção da independência, naquele visão ampla, né? O paciente tem sim uma cardiopatia, mas é um paciente complexo, é um paciente que tem uma cardiopatia, mas é sarcopênico, está caindo, está tendo reação adversa de medicamento, ele é pneumopata, ele tem a doença renal, ele tem um Alzheimer. Então não é um paciente puramente cardiopata, né? Então nós temos que tratar sim o cardiopata nesse contexto amplo de doenças, de complexidade. É diferente, muitas vezes o cardiologista não tem essa visão que nós temos. Então muitas vezes são trabalhos que se complementam, né? Agora existem algumas doenças que são mais relevantes e que muitas vezes acaba se focando o geriatra, né, naquela atuação. Por exemplo, as demências, né? A doença de Alzheimer, as demências relacionadas a outras doenças, a doença de Parkinson, né? As quedas, a perda de musculatura e massa óssea, que a gente chama de osteosarcopenia, né? As questões aí voltadas também do âmbito familiar e social. Nós não podemos desvencilhar o indivíduo idoso do ambiente e da comunidade que ele está vivendo, porque ele é um fruto daquela comunidade, né? Então, ele vai precisar de um cuidador, o cuidador está apto. Como é que está esse cuidador? Esse cuidador também não está doente? Ele não precisa também de ajuda? Né? Então, é um contexto muito amplo, muito diverso, esse ambiente, esse universo que o geriatra atua. Doutor, aproveitando esse gancho, você falando de ambientes, né, no qual o idoso está vivenciando, né, os dias dele, a gente já está aproximando agora de uma campanha importantíssima no Brasil, que é o Janeiro Branco. A saúde mental, ela é prioridade, né? Ou seja, o que mais adoece, segundo especialistas, né, da psiquiatria, são as emoções, essas desesperanças, tristezas. E eu quero até lembrar agora como que nós vamos encarar aqui agora o idoso. Esse idoso, geralmente, ele ainda está saudável, ele está tendo aí um atendimento, né, na saúde dele, e muitas das vezes ele usa os medicamentos contínuos. E muitas das vezes ele, emocionalmente, ele sente, né, essas emoções, que ele não está sendo bem tratado, bem cuidado, ele sente que ele é um peso ali para a família, e geralmente passa na mente desse idoso, né, esse extermínio, ele quer tirar a vida dele. E ele, muitas das vezes, é muito importante que o familiar tenha esse olhar para esse idoso. Por quê? Né? Ele tem uma grande oportunidade ali de tirar a vida, porque geralmente ele toma um medicamento contínuo, ele sai, a gente vê, recentemente teve aqui na Rondon, idosos que se jogam, né, na frente de carros para tirar a própria vida. O senhor, como geriatra, né, que cuida, né, da terceira idade, como o senhor vê a questão da saúde mental, como cuidar desse paciente agora, que é um alerta, né, no Brasil todo, até no mundo? É extremamente relevante essa colocação sua, tá, Odair? Porque os transtornos de humor na população idosa são um conjunto de doenças altamente prevalente, tá? Estima-se aí que entre 20% a 30%, em média,
de algumas populações idosas no mundo apresentem transtornos de humor. Quando eu falo transtorno de humor, é transtorno depressivo, ou transtorno depressivo bipolar, ou até mesmo transtornos de ansiedade. E isso não se deve somente ao contexto social. Existem alterações neurofisiológicas relacionadas à baixa de algumas substâncias, alguns neurotransmissores no cérebro, que vão propiciar que aquele indivíduo se torne mais susceptível ao desenvolvimento de doenças mentais. Dentro da idade, esses neurotransmissores, eles agridem mais, ou seja, ele está mais propício por causa da idade? Não. Em relação a isso, não, tá? Mas existem essas alterações neurofisiológicas que contribuem juntamente com um contexto social, um contexto de vida, né? Então é um conjunto de fatores que acabam desencadeando, inclusive genéticos, né? Então isso tem que ser observado pelo geriatra, pelo profissional de saúde que lida com o idoso. E nem sempre tem-se um mito muito grande de achar assim, não, o idoso deprimido é o idoso que chora, é o idoso, né, negativo. Nem sempre o idoso ele manifesta a depressão chorando. Ele pode estar isolado, ele pode estar mais apático, ele pode estar mais sonolento, ele pode alterar o seu apetite. Isso podem ser sintomas de um transtorno depressivo poucas vezes reconhecidos pela própria família ou pelo próprio paciente. Então, dentro do contexto da geriatria, da consulta geriátrica, nós fazemos questão de estar avaliando a saúde mental. Então, aplicar testes, aplicar alguns questionários, conversar com o paciente, com o familiar, para entender se aquele indivíduo está ou não apresentando um transtorno de humor. E se tiver, temos que tratar. Tá? Você falou de suicídio, Odair, mas é um dado muito importante o seguinte, nós temos 2 picos de idade no mundo nas quais existem um aumento no número de casos de suicídio. É a adolescência e a velhice. Fala-se muito na adolescência, mas não se fala que o idoso também é uma população que pratica muito autoextermínio. Então é importante nós focarmos isso na nossa população. Até porque, né, doutor, a gente vê os números aí, são relevantes. Aliás, até porque nós vimos os números que são crescentes, né, dos idosos que realmente tiram a própria vida. Doutor, agora nós já estamos falando na questão da saúde mental. Eu gostaria que o senhor falasse para nós como o senhor vê hoje, né, com esse ganho grande da medicina, as práticas integrativas e complementares em saúde, com grandes profissionais. A gente tem aí, né, a medicina tradicional chinesa, nós temos a acupuntura, um ganho também que é o médico antroposófico, né, dentro dessa medicina, que é reconhecido pelo Ministério da Saúde. Como o senhor vê, principalmente, como o senhor vê, principalmente o terapeuta familiar, nesse processo de ajuda na saúde mental, junto com o psicólogo, com o psiquiatra, né? Esses terapeutas que vieram também trazer força para a saúde mental, não só do idoso, como da população de um modo geral. A medicina integrativa e complementar, ela já é uma prática reconhecida pelo Sistema Único de Saúde, apesar de ter ainda as suas limitações do ponto de vista de reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina, tá? Então a gente tem que ter muita cautela quando se fala em medicina integrativa, porque houve nas últimas décadas uma distorção muito grande quando se fala de medicina integrativa, tá? Ela tem a sua eficácia quando bem praticada em algumas situações, tá? Então ela é válida, assim como você mesmo disse, a acupuntura. A acupuntura é parte de uma medicina integrativa que é milenar, né, que tem a sua comprovação científica e já é praticada há séculos, né, milênios, principalmente no Oriente, que difundiu-se aí para o Ocidente nos últimos séculos, e a gente vê algumas aplicações muito interessantes da acupuntura, né? Sono, dor crônica, transtornos de humor, né, etc. Então a gente vê que a acupuntura pode ser, sim, um princípio muito interessante, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, na área que eu atuo, que é a dor crônica, né?
a gente sabe que o idoso ele é muito sensível a medicações, principalmente quando a gente vê num contexto de polifarmácia, né, que é aquele conjunto de medicamentos, aquele monte de medicamento que o idoso usa todo dia, né? Então, quando a gente consegue aplicar alguma medicina não farmacológica naquele indivíduo para que ele evite uma medicação e consiga ter um sucesso terapêutico, isso é, um alívio da sua dor por outros métodos, né, como por exemplo a acupuntura, isso é muito benéfico, né? Assim como reiki, né, terapia familiar. Você citou algumas práticas que são válidas, tá? Mas é interessante também a gente colocar que é uma medicina complementar à medicina É bom tradicional. ficar isso claro, né, doutor? É Exato. só um complemento, é Que a gente vê importante. muitas vezes as pessoas abandonando o tratamento convencional e deixando só a medicina complementar, E não é integrativa. correto, né? Não é uma Nem prática correta. sempre é uma prática muito correta e pode ser danosa em muitos casos. Doutor, então a gente vai finalizar essa fala nossa em relação a essa forma de tratamento de equipe multidisciplinar. O senhor acharia interessante que a atenção primária da saúde, que está muito próxima com o agente de saúde, está muito próxima da população, né? Aquele médico da unidade básica de saúde, que complementa um trabalho muito bom, por sinal, o senhor acharia necessário roda de conversa com os pacientes, grupos de hipertensos, diabéticos, idosos, essa roda de conversa dentro da saúde mental para tratar essas emoções desses pacientes? Sim, sim. E existem bons exemplos nisso no Sistema Único de Saúde, na atenção primária, né? Em alguns centros de especialidades focados em alguns perfis de pacientes. Então já existem isso, né? Esses grupos. E isso traz muito benefício, como uma terapia complementar, como uma informação, né? Como um trabalho informativo mesmo, educacional, né? Então isso existe e isso é bastante válido. Eu acho que tem que ser cada vez mais estimulado para que se fortaleça na atenção primária, sem dúvida. Que bom, doutor. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que vão assistir esse podcast, elas ficaram muito felizes. Até porque eu sou uma pessoa que estou aqui ouvindo, estou aqui aprendendo, porque eu tenho muito próximo a mim uma pessoa idosa. E o senhor falou uma coisa muito importante e eu vou frisar isso aqui também. Eu passei por isso muito recentemente, foi um dos motivos do meu afastamento do trabalho, porque eu quis dar esse suporte. Eu convivi com uma pessoa que, depois de todos os problemas do Parkinson, ela em um dia de 24 horas, ela falava só uma palavra, dificuldade de andar, aquela coisa toda. O que que eu fiz? Eu passei a conversar com essa pessoa, para que ela me respondesse. Eu fazia perguntas porque eu esperava a resposta, porque eu precisava que ela conversasse. O que que me levou a isso? Porque eu sabia da minha responsabilidade, mas foi uma coisa bem lá atrás. Alguns anos atrás eu vendia produtos médicos hospitalares e eu fui entregar uma cadeira de roda em um lugar de amparo, né? E tinha uma pessoa e ela me chamou várias vezes, assim, eu voltei, perguntei o que que ela queria, ela falou para mim assim, conversa comigo. Aquilo foi uma coisa que marcou tanto na minha vida que não sabia eu, que eu acho que era uma preparação para o futuro, e hoje eu apliquei isso, e hoje eu tenho um resultado tão positivo que eu pergunto para a pessoa, onde que eu te desligo? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco disso aí para as famílias, esse bate-papo, essa ajuda, porque isso é muito importante, porque o idoso em si, ele silencia. Sim. Isso é um tema social muito complexo, né, que a gente vê dentro do processo de envelhecimento populacional. A gente vive numa sociedade muito atribulada, muito corrida, cada ente familiar tem a sua rota ali, a sua prioridade, né? Muitas vezes
tem pouco tempo para dialogar, né? Nós estamos vivendo numa sociedade que comunica-se muito pelos meios, né, de comunicação digitais, mas dialoga-se pouco, escuta-se pouco, né? Nós estamos perdendo essa vantagem evolutiva que o ser humano aprendeu ao longo do tempo, né? Nós estamos desaprendendo isso. Então é importante que as famílias trabalhem essa paciência, esse tempo perante os seus idosos para escutar, para ouvir experiências, para escutar as suas aflições, para dar apoio quando necessário, né? Muitas vezes, Neuza, a gente vai para o consultório da geriatria, ou o próprio gerontólogo vai para o consultório deles, outros profissionais de saúde, para apaziguar conflitos familiares, né? A gente vê isso muito, né? Conflitos familiares que estão trazendo agravamento de doenças, falta de medicação, desamparo, abandono, né? Pode existir até aí casos de violência, né? Psicológica, violência financeira, violência física, né? Perante o idoso. Acaba que o idoso é um indivíduo que muitas vezes é mais fragilizado em relação às outras pessoas que convivem com ele. Fragilizado, quando eu falo, não é só fisicamente, mas psicologicamente, emocionalmente, né? Então, isso é uma questão que nós temos que rever, né? A violência contra o idoso é uma situação muito grave, né? E a omissão, o abandono, é um tipo de violência que muitas vezes as pessoas não reconhecem que é, né? E isso é muitas vezes praticado pelo próprio familiar que está do lado, né? Então é importante eles entenderem que a gente tem que dar um tempo. E outra coisa que eu falo muitas vezes, observe que daqui a pouco serão vocês, né? O exemplo de vocês será usado pelos seus filhos contra vocês. Então observem isso, tá? Dê o exemplo hoje para que você seja bem tratado no seu futuro. É verdade, doutor. Olha, o senhor falou uma coisa muito certa, porque a gente escuta muito assim, o filho fala, meu pai era assim, minha família era assim, mas ele está repetindo os mesmos erros. Ele está repetindo os mesmos erros. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui é muito enriquecedor, eu estou emocionada, porque para mim está sendo muito importante também. Mas vamos falar um pouquinho das doenças. Tem uma coisa que eu quero muito perguntar para o senhor. A questão do Alzheimer. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, 50 e poucos anos. Era uma pessoa hiperativa. Inclusive estava morando, tinha ido para outro país para trabalhar, porque tinha uma expectativa de vida fantástica o porte físico, os cuidados. Um ano e pouco depois, ela retornou para cá, porque está com Alzheimer. E a família está sofrendo com isso. Vamos falar, eu gostaria de saber a idade, como a pessoa deve se preparar para isso, porque o paciente ele tem mudanças significativas em comportamento, em tudo. Eu gostaria que você explicasse para nós, até mesmo porque eu quero entender mais isso. Tá. As demências, né? São um conjunto de doenças neurodegenerativas que afetam a cognição, o intelecto do indivíduo, tá? A principal exemplo das demências, né, a mais prevalente é a doença de Alzheimer, ou demência de Alzheimer, né? Que é uma demência que comumente acontece após os 65 anos de idade, tá? Então, em mais de 90% dos casos, acontece após os 65 anos de idade. Ainda é uma doença progressiva de caráter irreversível. Então, não tem cura, né? É lógico que nós estamos numa nova era, né? Estão começando a aparecer alguns medicamentos verdadeiramente modificadores de doença, né? Foram recentemente aprovados 2 medicamentos pelo FDA, um deles já chegou no Brasil, né? A Anvisa também já aprovou. É uma medicação que ainda não é acessível, mas está iniciando, está começando a ser aplicada em uma população
previamente ser selecionada, cuidadosamente selecionada. Isso é bom lembrar que não é todo mundo que pode usar essa medicação. Nem todos os pacientes vão poder utilizar e tem que ser utilizado na hora certa, com um acompanhamento médico especializado. Bem, mas independente dessa questão das perspectivas, a demência de Alzheimer é uma demência que a gente vê assim, um hecatombe social acontecendo do lado dela, né? Primeiro porque as pessoas, o próprio paciente muitas vezes não se prepara para isso, né? Segundo que as pessoas ao redor demoram a reconhecer que ele está com o problema. Então é sempre muito importante que ao primeiro sinal leve ao médico, ou geriatra, ou neurologista, para fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele pode mudar o curso da doença. Quanto mais tarde o paciente chega no consultório do médico, pior o prognóstico. Tá? Ele pode se manifestar de várias formas, né? Não é só perda de memória. Ele pode perder sua capacidade de se orientar no tempo e no espaço, então começa a esquecer onde mora, a data que é, a data do aniversário, de compromissos. Ele pode começar a apresentar alterações comportamentais, ficar mais apático, ficar mais agressivo, começar a ter delírios, né, de furto, delírios de perseguição, delírios de traição, né? Isso pode ser sinais de um quadro demencial, né? O paciente começa a perder a capacidade de realizar atividades que antes ele realizava de forma muito tranquila, como, por exemplo, tocar um violão, cozinhar, fazer um crochê, né, costurar. Então ele fazia aquilo, começa a ter dificuldade para fazer, ou começa a fazer errado, a família desperta, opa, tem alguma coisa errada aqui. É nesse momento, é nesse início de doença que muitas vezes nós conseguimos mudar um pouco a evolução da doença nesse paciente e, principalmente, orientar as famílias e os cuidadores como deve se cuidar desse paciente. Eu acho que o principal foco do tratamento da doença de Alzheimer é o cuidado, não é a medicação. Tá? Doutor, quero aproveitar e fazer alguns agradecimentos aqui dos nossos apoiadores, pessoas que confiam na marca Perfil Médico. Agradecer a Pétalas Floricultura. Gente, olha, é importante as flores. A gente está falando de emoções, né, doutor? Nada melhor do que dar flores, abraçar quem você ama. Gente, lembrou dessas datas especiais? Lembre-se da Pétalas Floricultura. E quero também aqui registrar, né, a importância que tem a Biofarma, né, no mundo aí da medicação, né, da manipulação dos medicamentos, tá? São extremamente profissionais, né? E a Biofarma tem aquele acolhimento com a família, tá ali para auxiliar na hora que recebe aí, né, essa receita, né, para o medicamento do idoso, enfim, da família toda, tá? O nosso muito obrigado à Biofarma, a todos os profissionais. E é claro, eu não poderia esquecer da Labormed. A Labormed tem um padrão quimento da qualidade, Dr. Paulo. Toda a equipe sempre tem Labormed pertinho de você. Aqui, olha, na rua Triângulo Mineiro tem Labormed, próximo ao Praia. Lá no UMC tem também Labormed. Você encontra a matriz aqui na rua Machado de Assis. Tem Labormed no Roosevelt, no Jardim Patrícia. Ou seja, olha, o padrão de atendimento, resultados com confiabilidade, você encontra também na Labormed Uberlândia. Nosso muito obrigado pelo apoio e a confiança na marca Perfil Médico. E falando de saúde, doutor, você comentou com a Neuza, um fato importante não só para o idoso. Eu acho que é uma prática que não está sendo bacana, as pessoas têm que tomar cuidado com isso. Opa, starta aí, gente. Atenção, doutor Diogo vai falar para nós. Automedicação, suplementação, está todo mundo fazendo por conta própria. Quero a sua opinião sobre isso. A automedicação é sempre algo extremamente perigoso, né? Nós temos aí dados mostrando que pelo menos 70% da população brasileira em algum momento da vida já se automedicou, né? Que seja um analgésico simples, né? Isso muitas vezes se faz por aspectos culturais ou até por baixa acessibilidade ao sistema de saúde propriamente dito. Então acaba que a pessoa não tem acesso à saúde, vai mais fácil ir na farmácia tomar uma medicação, né? Antigamente existia menos regulação, hoje em dia a regulação sobre quais medicações tem-se acesso é um pouco maior,
né? Então é muito mais fácil nós controlarmos alguns tipos de medicamento, como alguns analgésicos, opioides, antibióticos, psicotrópicos, etc. Então isso já melhorou muito no Brasil, tá? Mas ainda é algo bastante curioso. E na população idosa é um fato extremamente relevante, porque muitas vezes a automedicação ela não se dá somente por ir à farmácia buscar uma medicação para essa tomada. Ele vai muito no vizinho, ou vai muito no próprio indivíduo, no companheiro que mora com ele, vai ali na caixinha de remédio ali, toma um analgésico, né? Ou toma um calmante. Quantas vezes eu já vi isso em consultório médico, né? Ou a esposa ou o esposo ir na caixinha do parceiro e tomando um remédio calmante ou um analgésico que ele costuma fazer, porque aquilo ali não faz mal. E a reação adversa à medicação no idoso é algo muito grave, tá? Estima-se, por exemplo, nos Estados Unidos, que mais de 30% das internações em hospitais americanos se dá por efeito adverso de medicação. Nós não temos esse dado no Brasil. Tá? Deveríamos ter. Muitas vezes isso não é relatado no prontuário médico, muitas vezes o médico não reconhece no idoso como um efeito adverso de medicação. Mas eu posso dizer que trabalhando dentro do hospital, que isso é muito mais comum do que se imagina. Né? Então é o idoso que muitas vezes toma uma medicação, ou por orientação médica, ou por automedicação, e acaba tendo efeitos adversos, e isso leva ele a ter sintomas que vão levá-lo ao pronto atendimento para algum auxílio ou alguma reavaliação médica. Então, medicamento na terceira idade, na população idosa, é algo muito sério e que a gente tem que tomar muito cuidado. Um simples analgésico pode trazer um efeito muito danoso ao organismo. Doutor, até lembrando que o paciente que tem as doenças, né, no caso a diabetes, são pacientes que tomam medicamento de uso contínuo, né? E esse cuidado ainda é maior, né? Porque às vezes ele recebe uma indicação do vizinho, como você disse, né, do parente, olha, ele sentiu uma dorzinha lá, né? Ao invés de ir lá no médico, passar, transmitir essa dor para o médico na consulta, ouve o vizinho, né? E o vizinho fala, olha, esse medicamento aqui, você está sentindo isso. O cara dá até a anamnese, dá a receita lá, fala, ó, é maravilhoso, esse chazinho é bom, você faz uso disso, daquilo. E realmente é uma prática que leva aí a um grande prejuízo para a saúde. Ainda mais porque ele é doente crônico, né? Já tem algumas comorbidades aí que ele está cuidando e tratando. Já usa outras medicações, isso, né? então dá isso até acaba interagindo. Medicamento com medicamento pode interagir, pode potencializar efeito de outro ou até inibir. Né? Então nós temos essa questão desse conceito também. Um medicamento interferindo no outro. Né? Exige-se um conhecimento médico amplo nessa área de farmacologia para se entender as interações medicamentosas. É uma área que nós geriatras estudamos muito, as interações medicamentosas. Então não é simplesmente o analgésico que deu certo com o vizinho que vai dar certo comigo. Eu sou uma pessoa completamente diferente do meu vizinho. Eu tenho doenças, eu tenho peculiaridades, meu organismo é diferente. Então, para mim, pode fazer mal. Para o vizinho foi bom, mas para mim pode fazer mal. Gente, outra prática aqui, é muito importante eu falar sobre isso agora, dentro desse tema da automedicação, o doutor Google. As pessoas vão lá no doutor Google, tá sentindo uma dor, muitas das vezes até pega o medicamento, porque o Google hoje informa muita coisa, né, doutor? Ele vai lá, nossa, esse sintoma aqui é o meu, tá? Não, eu vou tomar. Gente, isso é muito sério, tá? O doutor Diogo tá fazendo esse alerta, é importante esse cuidado. Até porque o doutor Google hoje está sendo algo para chamar a atenção mesmo da população para parar com essa prática, gente. Vai para o médico, vai para o profissional, quando você tem aí as suas necessidades de fazer a sua consulta. Por quê, doutor? Tem gente que chega lá em você, já pede o exame. Olha, eu quero esse exame. Peraí, doutor, não é bem por aí não, né? Eu vou achar que eu tenho que pedir o exame. Primeiramente, quem deve avaliar isso é o profissional, não é isso, doutor? Isso é uma prática que tem se tornado cada vez mais frequente. Eu vejo a informação digital como um avanço na evolução,
né? É importante as pessoas terem acesso à informação digital, até para esclarecerem muitas dúvidas, mas eu entendo também que isso trouxe um certo nível de amplitude de conhecimento que as pessoas se acham hoje médicos, advogados, enfermeiros, engenheiros, né? Então acaba que as pessoas acham que tem conhecimento amplo de tudo e restrito. Não é assim. Né? A informação que o Google lhe traz é uma informação restrita. Dentro da medicina, gente, medicina é um campo infinito de informações. Você não tem conhecimento sobre uma doença clicando no Google para ele te dar informação sobre aquela doença. Tem muito mais que aquilo. Né? E é uma informação conceitual. Ele não te traz a experiência médica, ele não te traz a individualidade daquele paciente. Ele não traz o contexto da doença na sociedade. Ele não te traz isso. Então essa interpretação ela é feita por nós médicos. Né? Então é importante sim a gente ter o Google para informações, como por exemplo, o que eu posso ajudar no cuidado do meu paciente com Alzheimer. Legal. Eu posso estar ali estudando algo sobre aquilo. Como que eu posso evitar a queda do meu avô que está caindo muito? O que pode estar acontecendo no ambiente? O que eu posso mudar aqui? Podem ser informações relevantes, pode ajudar, mas não a ponto de nortear completamente um comportamento, um diagnóstico médico. E as pessoas hoje em dia estão fazendo isso e, como você disse, muitas vezes exigem isso na consulta médica. Olha, eu quero esse exame para fazer. Né? Muitas vezes acaba que se traz um embate muito desgastante, a relação médico-paciente fica desgastada. Isso é desnecessário. Não tem problema nenhum perguntar a opinião do médico sobre aquilo que eu vi na internet. Doutor, eu vi isso na internet, o que o senhor acha disso? O senhor acha interessante? Que para minha avó vai ser algo interessante? Legal. Eu acho que é um diálogo positivo, construtivo. Né? Mas chegar impondo alguma coisa, isso é algo extremamente complicado, porque quem tem o senso crítico, né, e a capacidade de discernir o que é certo e errado para o paciente naquele momento é o médico. Doutor, até porque um tratamento, ele resume da seguinte forma: 2 mãos do médico e 2 do paciente. Até por que 2 mãos do médico? Não adianta você prescrever, você, né, fazer todo o processo ali para trazer essa cura ou manter, né, a qualidade ali na doença, se a pessoa também não fizer bem o dever de casa, né? Tomar a medicação certa, cuidar nos horários, né, de tudo isso. Então, por isso que a gente fala, viu, gente? É importante esse alinhamento médico e paciente. Sim. A relação médico-paciente ela nunca vai ser substituída pela inteligência artificial e também pela revolução digital. Isso com certeza é algo que a gente não vai conseguir substituir. Né? A conversa, o toque, a sensibilidade, o senso crítico, né? Então esse olhar mais amplo, eu acredito que isso vai ser muito difícil de ser substituído. E a população ela tem que entender que isso faz parte do processo do cuidado. Né? Então não é simplesmente ir ali, prescrever um remédio, tchau, volte daqui 1 mês. Isso é uma medicina que vai entrar em falência dia mais ou dia menos, isso vai acontecer. As pessoas estão entendendo o que a medicina de eficiência, a medicina de precisão, ela não trabalha somente com tecnologia, com avanço, com conhecimento, mas também com tempo para dialogar, o contato, a fidelização. E a questão da humanização, né, doutor? E humanização. Isso é extremamente relevante na medicina. Então, isso deve ser amplamente mantido e acredito que, apesar de toda a revolução digital, isso nunca vai ser abandonado. Doutor, o senhor falou uma coisa muito pertinente aí, que eu sempre acredito nisso. Calor humano, toque, olho no olho. Hoje nós temos telemedicina. E eu sempre tive aquela dúvida, né? Essa questão da telemedicina. É uma distância, porque muitas vezes o paciente ele vai no consultório, principalmente o idoso, porque ele sente naquele médico a segurança que talvez ele não
encontra no seio familiar. Às vezes, para aquele médico ali, ele consegue se abrir. Qual a visão do senhor hoje, como médico, essa questão da telemedicina? Lógico que a tecnologia ela veio para ajudar, ela veio para somar. A gente olha, a gente vê cirurgias que são feitas a longas distâncias, mas no posicionamento, senhor, olho no olho, carolho humano, principalmente na terceira idade. A telemedicina, eu entendo que ela veio para somar, né? Ela veio a agregar valor, ela veio a reduzir distâncias, a aumentar a acessibilidade, né? Então, eu acredito que a telemedicina tem o seu papel em algumas situações, né? Então, por exemplo, a gente vê a telemedicina no pronto atendimento. Para situações mais corriqueiras, de forma mais, digamos, tranquila de ser resolvida, ela pode ser um ganho, né? Porque o paciente ele pode resolver ali em poucos minutos um deslocamento que seria desgastante, uma espera no pronto-socorro que seria desgastante, mas ela não vai substituir todas as questões, né? Então, isso é bem claro. Outra questão, ela aumentou o acesso a muitas vezes a lugares que não tinham acessos a especialistas. Eu, por exemplo, eu tenho paciente que eu trato no Mato Grosso, né? Já tive paciente no Pará. Por quê? Porque são áreas que têm uma concentração pífia de geriatras. Então acaba que os pacientes se recorrem a você para ter acesso ao especialista, né? Ah, é o ideal? Não, não é. Mas antes ter esse acesso, né, do que não ter. Né? Então eu acho que para isso é muito válido. Como conselho, né, como conversa, como fins de orientação, né? Hoje a gente pode, por exemplo, usar a telemedicina para complementar uma consulta presencial, um retorno. Olha, o paciente ele tem dificuldade de locomoção, ele mora aqui em Uberaba, então para ele vir e voltar todo mês fica complicado. Então a partir do momento que você conheceu o paciente uma vez, teve contato com ele, fica mais fácil você guiar sessões subsequentes ou até orientar a família sobre cuidados, né, sobre como lidar com as medicações, os próximos passos. Então eu vejo que a telemedicina ela veio a somar, não a substituir todos os casos. Eu entendo assim que dentro da geriatria ainda tem as suas limitações, porque é um público que ainda está numa curva de aprendizado diferente do que é a geração atual. Até nós mesmos temos uma certa dificuldade de acompanhar a geração atual, que tem muito mais facilidade e acessibilidade aos meios digitais, né? Mas eu acredito que esse processo também está em construção. Eu vejo cada vez mais a terceira idade tendo acesso e aprendendo a mexer com os recursos digitais, e acredito que isso vai ser algo de valia ainda maior nas próximas décadas. Parabéns aí. Bom, tirou minha dúvida, que eu sou muito assim, calor humano. Acho que essa é uma característica que eu tenho. Mas eu gosto realmente de falar sobre saúde, né? Sim. Vamos falar um pouquinho, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre Parkinson. Sintomas, acompanhamento, tratamento, evolução. Então, a doença de Parkinson é a segunda principal doença neurodegenerativa no nosso meio. Só perde para o Alzheimer, né? Então, grande parcela da população, aí por volta de 5 a 10% da população, pode desenvolver Parkinson ao longo do envelhecimento, principalmente a partir dos 70 anos de idade. Tá? É uma doença que inicialmente reconheceu-se pelas alterações motoras, né, principalmente rigidez, dificuldade de caminhar, tremores, né? Mas nós temos que deixar claro aqui que nem todo tremor, nem toda rigidez é doença de Parkinson também. Existem algumas condições, inclusive medicamentos, que podem simular doença de Parkinson. Tá? Mas, a partir do momento que é feito um diagnóstico, é importante também começar o tratamento ou medicamentoso e até alguns casos tratamento cirúrgico.
né? Além de um acompanhamento multidisciplinar, nutricional, fisioterapia, psicólogo, né? E é sempre importante envolver também a multidisciplinaridade para manter a autonomia e a independência do indivíduo, uma vez que também é uma doença que não tem cura, né? Ainda não chegamos a esse ponto da cura dessa doença neurodegenerativa. Mas já avançamos muito sim na terapia medicamentosa, na terapia multimodal, né, multidisciplinar, intradisciplinar, nas terapias cirúrgicas. Então, hoje a gente vê aí pacientes com Parkinson com uma qualidade de vida muito melhor do que a gente via há 10, 15 anos atrás. Doutor, vamos falar também sobre a questão do envelhecimento, né? Sua especialidade, cuidar da melhor idade, vamos colocar assim, né? Melhor idade, porque o indivíduo também ele ganha muito com esse amadurecimento, né? Ele aprende muito, né? Oficina do tempo, né? A gente aprende bastante. Doutor, qual é a sua dica para a pessoa chegar no... Vamos pensar, vou pegar uma faixa etária aqui, eu não sei se eu entro com 50 a mais ou 40 a mais, nesse caso, né? Você defina isso, por gentileza, por mim. Para a pessoa já começar a se preparar para uma velhice saudável. Ou seja, eu tenho que mudar meu comportamento, o que eu devo fazer para eu ter a velhice, como a gente vê aí alguns exemplos na própria internet, idosos de 90 anos dando show nas corridas, né? Tá lá na academia, às vezes fica até doente, mas chega lá para um tratamento, ele está bem melhor para receber esse tratamento, né? Às vezes uma cirurgia mais invasiva, mas ele está bem. Eu posso começar 40 mais, 50 mais, com a sua dica, doutor? Fala aí para nós. Olha, o ideal seria até antes. Até antes. Trazendo, doutor. O ideal é assim, que nós entendamos, e eu falo que é muito um planejamento mental, que hoje em dia, até pelo imediatismo, até pela própria programação da pessoa, ela não planeja que vai viver muito, ou planeja tardiamente, né? Então, na verdade, a gente começa a construir essa poupança de saúde lá na infância, né? Desde o nosso nascimento, isso tudo vai vir e vai gerar alguma coisa no nosso processo de envelhecimento, né? Então, a boa alimentação, a atividade física ao longo da vida, o estímulo intelectual, a educação, o nível de educação, né? As vacinas, né? Então, isso tudo vai trazer um aumento nessa poupança de saúde, tá? Essa poupança de saúde a gente vai construir mais ou menos até os 35, 40 anos. A partir dos 40 anos, nós vamos começar a consumir essa poupança de saúde. Aí que está o ponto. Aí é o X da questão, né, doutor? É o X da questão. Então, a partir desses 35, 40 anos, nós vamos consumir. Se você fez uma poupança robusta e você ainda continua acumulando nessa poupança, você vai chegar aos 70, 80 bem. Se você chegou nesses 40 anos sem uma poupança muito legal e não vai acumular, possivelmente você não vai chegar aos 70, 80 bem, né? E se você também chegar aos 40 e 80 e chutar o balde, começar só a acumular e deixar de só gastar e sem deixar de acumular saúde, você também não vai ter uma poupança robusta para te manter até os 70, 80 anos de idade. Não é verdade? Sim. Então, assim, o segredo é estar sempre acumulando, porque vai chegar um tempo da sua vida que você vai ter que gastar essa poupança. E esse tempo vai chegar para todo mundo, né? Então, aos 35, 40 anos, o ideal é que você já tenha uma boa poupança. Mas é óbvio, sempre manter um bom estilo de vida. É aquilo que nós falamos: alimentação, atividade física, trabalhar estresse, trabalhar a saúde mental, né? As relações sociais, né? Saúde espiritual, né? Nós não citamos aqui, mas é importante a gente saber quanto a saúde espiritual também ela é relevante no processo de envelhecimento, né? Na resiliência para nós passarmos por situações negativas que a vida vai nos trazer. Isso é inevitável, né?
pouquíssimas pessoas na sua trajetória de vida não vão passar por problemas, sejam elas familiares, de saúde, emocionais. Isso faz parte do caminhar da nossa vida e a gente tem que estar bem para lidar com esses problemas. Até porque, né, doutor, você falou bem, é uma tríade, né? Corpo, mente e espírito. Né? Então, esse preparo para o ressignificar, ele é de suma importância no processo. Porque as emoções, segundo estudos aí, que já são feitos por profissionais, as doenças emocionais, elas, as desesperanças, as tristezas, depressões e outras doenças, né, psicossomáticas, elas trazem as doenças, né? Muitas das vezes a pessoa está bem, saudável com o corpo, mas quando ela começa a ter esse lado da vida, né, sem esse olhar, esse cuidado, ela começa a receber várias doenças, o organismo não aguenta, né, doutor? Importante. Perfeito. Doutor, quanta honra tê-lo aqui conosco. A gente, eu, Aldair, eu acho que todas as pessoas que estão assistindo gostariam de ficar ouvindo aqui horas e horas, porque esse bate-papo foi muito enriquecedor. Deixamos aqui o convite aberto para que o senhor volte novamente, porque eu tenho certeza que nós temos muitas coisas para falar. Assim, queremos te agradecer imensamente, porque o seu conteúdo, que conteúdo fantástico. Meu muito obrigada. Eu queria ter mais tempo, queria bater esse papo mais, mas assim, eu estou saindo daqui hoje muito, muito, muito feliz, porque que entrevista, que bate-papo gostoso, não só para nós, para a revista Perfil Médico, como para o nosso público, quanto ao Aldair. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, aí até mesmo quando nós estamos no final do ano, deixasse uma mensagem para as famílias, para os idosos. E nosso muito obrigada aí em nome da revista Perfil Médico, de toda a comunidade médica de Uberlândia, enfim, nosso nome. Foi uma honra para nós. Eu que agradeço, Neuza, agradeço ao Aldair pelo convite, pela oportunidade. Né? Eu tenho sempre comigo essa gratidão de ter sido acolhido pela sociedade uberlandense, pela cidade de Uberlândia. Apesar de não ser nativo daqui, já me considero, né, um uberlandino. Né? Então, estou aqui de coração, né? E estou muito feliz por estar contribuindo pelo crescimento da cidade de Uberlândia. Eu acho que cada um de nós tem o seu papel na construção da sociedade. Nós, como médicos, nós temos a obrigação civil, né, e também moral de trazer informação de qualidade para a população. Então, é uma alegria muito grande estar aqui podendo falar para as pessoas pelo canal de vocês, né? E eu também espero ter novas oportunidades, porque eu acho que é sempre muito importante nós revivermos a informação, e a gente sabe que o canal de vocês é muito bem assistido, é amplamente assistido pela sociedade, recebe muitos elogios, vocês estão de parabéns, que continuem com esse trabalho social extremamente importante, que é levar informação de qualidade. No momento que a gente está tão permeado por desinformação, vocês trazem a possibilidade de nós levarmos informação de qualidade para a nossa população. Muito obrigado.